nos acompanhando ao vivo. E a pergunta é sobre essa confusão. Hugo Souza, Flamengo, Corinthians. Quem tem razão, no caso Hugo Souza? É o Corinthians, que quer pagar, aliás, que sinalizou que vai pagar, ou é o Flamengo que fala, não, tudo bem, quer pagar, mas eu não aceito as suas garantias bancárias, quero outras. Essa é a situação. Então a gente quer saber quem é que tem razão nessa história aí. É o Flamengo que está fazendo doce? Ou o Corinthians, diante do não pagamento de muitas coisas por aí, está agora sofrendo as consequências? Também queremos likes, viu? Se você tem luz em casa, dê like. Mostre que você tem luz em casa e dê like. E se você não tiver, e tiver no 3G também, como forma de protesto, porque te deixaram na mão. Então, dê aí o seu like também. Muito bem, vamos aí para 500 likes hoje. Ninguém vai abusar de ninguém, porque afinal estamos sem luz. Na parte da cidade está sem luz. Bom, como eu falei, a compra do Hugo Souza pelo Corinthians está em xeque. O clube paulista, o Corinthians, sinalizou a compra junto ao Flamengo, mas viu nas últimas horas a novela ganhar um novo capítulo. Na semana passada, o Corinthians notificou o Flamengo com a intenção de compra, propôs 4 parcelas semestrais para adquirir 50% dos direitos do jogador por 800 mil euros, o que dá 4,7 milhões de reais, com pagamento a partir de janeiro. O Flamengo quis uma garantia e, segundo o jornalista Vene Casagrande, muito bem informado, recusou a proposta, porque pesa contra o Corinthians uma dívida em relação ao lateral direito Mateuzinho. Essa é a situação nesse momento. Não sei se esse negócio vai se arrastar até domingo, mas creio que sim, Mili, porque isso também até quase que faz parte desse pré-jogo Corinthians e Flamengo que vai acontecer semana que vem, segundo jogo da Copa do Brasil. Muito bom dia. Bom dia, Tirone. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Gente, assim, dá um like, pelo menos eu e o Tirone a gente não combinou e a gente veio com a mesma cor de camiseta. Então, um É like verdade, só isso pelo, mesmo. né, Pelo look. pela nossa ligação e mental, é. O like é só curtir, né? Clicar aí, não custa É nada, isso. gente. Então, vamos, ô, Tirone, vamos falar do contexto dessa história. Tem o contexto do jogo, como você colocou, né? A gente não pode esquecer que isso vai acontecer, um jogo eliminatório, e o Flamengo vai dificultar simplesmente porque é um jogo eliminatório. Ok, temos esse contexto, tá, gente? Se fosse o contrário, acho que o Corinthians faria a mesma coisa. A gente tem um outro contexto. O goleiro não era um problema para o Corinthians. Aliás, se tinha um problema que o Corinthians não tinha, era no gol, né? Porque o Corinthians tinha o Cássio, que a gente vinha aqui dizendo que não estava na melhor fase dele, mas é o Cássio, né? E o reserva do Cássio fazia uma sombra enorme nele. Gente, esqueci o nome, o Miguel, que Carlos tem Miguel. nome de cantor de o Carlos Miguel, exatamente. Carlos Miguel. Então o Corinthians não tinha esse problema. O Corinthians tinha problema da lateral direita à ponta esquerda, mas o gol não era o problema do Corinthians. Mas essa administração, absolutamente destrambelhada, na melhor das hipóteses, criou um problema no gol, né? Se livrou do Cássio, porque a gente não pode nem dizer que ele foi vendido, né? O maior patrimônio da história recente do Corinthians. E perdeu o Carlos Miguel também, sem multa, praticamente sem multa rescisória, uma multa rescisória. Então, é tudo é erro de, como dizem, gestão. O mesmo erro aí da Enel, que está deixando tanta gente sem luz, gente. Gestão. É um destrambelhamento, é um andamento, gente. Essa administração do Corinthians é um absurdamento. E aí, pegam de empréstimo o Hugo Souza, que está indo bem. Tem a cara do Corinthians, está fechando o gol, ok. Mas o Flamengo olha para isso, o Corinthians não está pagando. O Corinthians está com o nome sujo na praça. Eu vou exigir aqui uma garantia. Está errado o Flamengo? Gente, eu não acho que esteja. Eu não acho que o Flamengo está errado. Ah, mas está endurecendo, não precisava. Será que não precisava? São rivais. Tem um jogo decisivo agora. Então, gente, é o contexto. A gente não pode analisar uma situação sem esse contexto, sem nenhum contexto, né? E o contexto ele é muito desfavorável para o Corinthians. Quando a gente analisa o contexto, o Corinthians fica em maus lençóis. Fica em maus lençóis, não tem jeito, né? Assim, o Corinthians não ia poder continuar fazendo, operar como vem operando. Ah, compro aí, não pago eternamente. Uma hora alguma coisa ia acontecer. E acontece justamente nesse momento em que tem um jogo importante contra o Flamengo. E do lado corintiano, há essa argumentação que você fala. O Flamengo vai endurecer, porque afinal tem um jogo e tudo mais tal.
E tem gente falando também, o Flamengo viu agora que pediu muito pouco por um goleiro bom. Tava lá meio traumatizado porque ele tava jogando mal, porque ele falhou alguns jogos, meio que desprezou o cara foi jogar lá em Portugal, voltou e tá jogando pra caramba no Corinthians. E isso pode ter pego ali, falou, putz, vendemos o cara que era bom, ou estamos pedindo muito pouco por um cara que é bom. Tem esse é o argumento corintiano da história. Estão fazendo isso porque viram que fizeram uma bobagem, né, Mili? Sim, tem isso também, claro. E tem a lei do ex no gol, né? Que é aquele goleiro que quando vai jogar com o ex, fecha tudo, que é o caso, né? Como aconteceu. Então, sim, eu acho que a gente pode. Tem um espaço para crítica no que o Flamengo está fazendo. Claro que tem. O Flamengo está sendo ganancioso, ok, mas, gente, essas administrações tão capitalistas, tão liberais, elas são assim mesmo, gananciosas. O Flamengo não vai fazer nada diferente. Ele vai continuar endurecendo o jogo contra o Corinthians, no campo e fora do campo. O Corinthians faria igual, qualquer time faria igual. O Palmeiras faria isso, o São Paulo faria isso. A gente pode analisar, olha, não precisava, ok, mas não é assim que a banda toca mais, né? É o mundo em que a gente vive, gente. Se a gente puxar o fio, vai dar em todas essas coisas tão duras que a gente vive no dia a dia. Somos todos, em alguma instância, mercadorias. Então, o Flamengo, nesse contexto, como diz o meme, errado não está. O Corinthians está errado. E não é uma sucessão de erros o que acontece no Corinthians. É um erro depois do outro. De novo, o gol não era um problema do Corinthians quando essa administração assumiu. Era o único problema que o Corinthians não tinha. O Corinthians tinha duas grandes opções para o gol. E agora o gol é um problema. Agora, pois é, o gol é um problema e, diante desse imbróglio aí, o Corinthians pode ter que pagar de novo mais 500 mil reais, né? Já tá devendo pouco, ainda vai ter que pagar mais 500 mil reais se esse negócio não for resolvido até o fim de semana, ele teria que, o Corinthians teria que pagar mais uma vez para utilizar o jogador em um jogo contra o Flamengo, que é o que está também no contrato, isso pode acontecer. Então o Flamengo enrola essa história aí até domingo, ganha mais quinhentinho e depois resolve, paga, faz o que for para ser feito. Essa situação, Ô, então, portanto, se você... Tirone, não, tem uma outra coisa, tem um outro problema que o Corinthians não tinha, patrocínio. O Corinthians não tinha um problema de patrocínio. Verdade. E aí teve, do nada, né? Vamos tirar aqui um patrocinador que está pagando regularmente, vamos pagar uma multa rescisória enorme, colocar uma outra, vai de bet, que já não é mais, é colocar uma outra também, que já está cheia de problema. Então, gente, assim, havia dois problemas que o Corinthians não tinha: goleiro e patrocínio. Viraram dois problemas. Viraram dois problemas. Exatamente isso, Mili. Você falou assim, se você puxar um fio, eu já pensei nas pessoas em casa puxando o fio aí para tentar ter luz. Como eu falei, a gente falou, tem mais de 700 mil pessoas sem luz na cidade de São Paulo. É isso aí, a cidade mais rica do país tem uma boa parte da sua população que está sem luz nesse momento. Não é que está, né, tá Privatiza, sem luz. Tirone, privatiza. Privatiza que é a Isso, solução, né? os sonhos. Mas Isso espera aí, aí, é privatizado. a galera some nessa hora. Muito Some. bem, Mili. Vamos lá. Seguindo aqui, e o presidente do Cuiabá entrou nessa história aí. Por quê? Porque o Corinthians também deve ao Cuiabá pela contratação do Ranielli. E ele falou grosso, viu? O Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, falou ontem em entrevista à Rádio Bandeirantes que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Ele citou atraso no pagamento pela compra do volante Ranielli, como eu falei, e defendeu uma regra para que o jogador não pudesse ser utilizado em caso de não cumprimento de prazo de pagamento. Ele também destacou o fato de o Corinthians estar disputando com o Cuiabá para não cair, enquanto deve pelo Ranielli contrata o Memphis Depay, pagando por um mês um valor semelhante ao da dívida pelo Ranielli. É aquela história, né? O Corinthians, ele tem muitas marcas por aí, né? E para ser atacado, né? Então, essa é uma outra. Na outra frente do Corinthians, tem uma que ele está na semifinal, que é a Copa do Brasil, e tem uma disputa pela semifinal. E na outra tem uma disputa contra o rebaixamento. E o Corinthians não pagou o Ranielli. E aí o presidente do Cuiabá vai lá e sobe no caixote, né? Sim, um dos argumentos da torcida do Corinthians, quando a gente começa a pegar muito no pé dessas dívidas não pagas, é que, mas outros times também devem. Sim, é verdade. Outros times também devem. Quer dizer, o Botafogo, por exemplo, é um time que deve bastante. Mas o que acontece é que nesse mundo, gente, que a gente vive, e a gente pode criticar, eu acho que a gente deve criticar, mas esse mundo, cujas regras a gente aceita tão passivamente, diz o seguinte:
Se você me mostrar aqui um equacionamento da dívida, me dá um contorno e fala como você vai pagar, tá tudo bem. E é isso que o Botafogo faz, e tantos outros times. E é claro que também há times que eventualmente atrasam um pagamento aqui, outro ali. O que acontece no Corinthians, e porque a gente fica criticando sem parar, é que são vários não pagamentos um atrás do outro. Eu estou chamando aqui de destrambelhamento, uma má gestão. Eu nem gosto dessa palavra, gente, mas é o que está acontecendo. É uma administração, na melhor das hipóteses, muito destrambelhada. Se a gente puxar a lista das coisas que já aconteceram desde que essa administração assumiu, e eu não estou defendendo a outra, tá? Porque tem aí um espólio que foi herdado de confusões, né? Dívidas, confusões, atrasos. Mas essa administração, além de não resolver essas herdadas, piorou. Então, tem jogador que teve que sair, estava treinando, no dia seguinte saiu. Tem jogador que foi contratado e teve que ir embora e depois voltou. A lista é imensa. E vários jogadores que não estão sendo pagos. Essa história do Ranieri, a gente pode dizer que o Cuiabá está errado? Não está. O Cuiabá está brigando com o Corinthians para não cair. O Corinthians vai lá, não paga um jogador que é importante para o Corinthians, estaria sendo para o Cuiabá, o Ranieri, um volante bastante regular, e tá tudo certo. E aí contrata, sai contratando. Não é só que o Corinthians contratou o Memphis. Depois do Hugo Souza, o Corinthians contratou mais 8 jogadores para um clube endividado. Ah, mas os outros também estão endividados e estão contratando. Sim, mas essa é a especificidade do Corinthians. São muitas dívidas, muitos atrasos de pagamento, muitos calotes. Muita gente é enfurecida porque o Corinthians deve dinheiro. Então não é um, não são dois. E aí esses todos se juntam e a imagem do Corinthians fica essa que a gente está vendo. Então não é que a gente está pegando no pé do Corinthians, é que está tudo realmente muito errado. Muito errado com o Corinthians. Está tão errado, gente, que o Corinthians está, apesar de todas essas contratações, vamos pegar um patrocínio melhor, maior, vamos resolver na zona de rebaixamento. Ah, mas está nas Copas. Tá por causa da torcida que ele tem. Pois é, o Corinthians vive o céu, né,